Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E no dia de hoje, amanhã do dia 18 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente US$ 65 mil, praticamente estável em relação ao dia de ontem, com uma pequena variação positiva de 0,36%. Nas últimas 24 horas, o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está experimentando uma alta de 1%, com cada unidade nesse momento custando aproximadamente $3.480 americanos. No dia de ontem, no mercado americano, os ETFs de Bitcoin Spot continuaram acumulando BTC. Só ontem foi um saldo positivo de 1.312 Bitcoins, com naturalmente o ETF da BlackRock liderando com uma entrada de 1.722. Com isso, se a gente somar todos os ETFs de Bitcoin Spot, a gente já tem um saldo de mais de 904 mil Bitcoins. Parece questão de tempo até os ETFs conseguirem alcançar a marca de 1 milhão de Bitcoins sob gestão, sob gerenciamento. Vale ressaltar que o Bitcoin tem uma quantidade limitada, em 21 milhões, ou seja, os ETFs já têm um percentual bastante considerável do que vai existir de Bitcoin. E esse otimismo do mercado, que a gente tem visto pelo menos de 7, 8 dias para cá, começou mais quando a Alemanha acabou de vender, ou já estava se encaminhando para acabar de vender, toda a sua reserva de bitcoins. E o governo alemão confirmou, na verdade, essa venda emergencial de bitcoins de vários bilhões que começou na metade final de junho. Uma declaração oficial do estado da Saxônia reconheceu, no dia de ontem, 17 de julho, a venda de aproximadamente 49.858 bitcoins entre 19 de junho e 12 de julho, em cooperação com o Departamento Federal de Polícia Criminal. Os rendimentos totalizaram aproximadamente 2,6 bilhões de euros, o que dá aproximadamente 2,8 bilhões de dólares americanos, e foram temporariamente mantidos pelo Tribunal Regional de Leipzig, como parte do processo criminal em andamento no caso Move2K, conforme declaração emitida por eles. Os fundos ainda não são considerados um ativo estatal definitivo e devem aguardar até que um tribunal decida se podem ser confiscados permanentemente. De acordo com o Ministério Público de Dresden, uma venda emergencial é legalmente exigida sempre que houver um risco significativo de perda do valor de 10% ou mais antes da conclusão dos processos criminais em andamento. Vale ressaltar que essa venda acabou causando um certo pânico no mercado, especialmente em alguns investidores novatos em específico, o que acabou gerando uma desvalorização do Bitcoin no curto prazo. E o que causou essa desvalorização não foi nem a quantidade de bitcoins que foi liquidada, não foram nem aqueles cerca de 3 bilhões de dólares que eles tinham. O que causou foi a informação de que o governo da Alemanha estava vendendo bitcoin. Foi isso que causou a volatilidade. Mas, de qualquer forma, o mercado ele foi entendendo que essa quantidade toda seria facilmente absorvida e o preço se recuperou, inclusive já está em cotações superiores a quando a Alemanha começou a vender esses bitcoins que foram apreendidas nessa operação Move2K. A Move2K era uma plataforma de streaming conhecida por transmitir conteúdo ilegal, que foi fechada e parte do pagamento que eles recebiam estava em Bitcoin e por isso que foi confiscado pelo governo alemão. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora a gente vai falar da Grayscale. A gestora de ativos Grayscale lançou um novo fundo de criptomoedas que proporciona aos investidores exposição a protocolos de inteligência artificial descentralizada. De acordo com o anúncio de ontem que a Grayscale publicou, o Grayscale Decentralized AI Fund começa com uma cesta de tokens que inclui BitTensor, que o ticker de negociação é TAU, Filecoin, que o ticker de negociação é FIL, inclui também LivePeer, que o ticker de negociação é LPT, Near, que é o homônimo ao ticker, e a Render, que o ticker de negociação atual é RNDR, mas também vai virar o Render porque eles estão trocando de blockchain. O fundo está disponível, pelo menos por enquanto, apenas para investidores credenciados, o que significa que não está acessível ao público em geral. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe como funcionam os fundos, os trusts da Grayscale. Eles geralmente começam comercializando fundos para público credenciado, depois eles acabam abrindo para o público em geral, e a Grayscale foi uma das grandes causadoras da aprovação do ETF de Bitcoin Spot, ao ganhar da SEC na justiça, o direito de converter o seu trust em um ETF Spot. Foi essa a origem do ETF de Bitcoin Spot. Foi isso que fez a SEC ficar sem argumento. Foi justamente esse ganho judicial da Grayscale. Então, notícia muito positiva para o mercado cripto e muito positiva também para quem gosta desses ativos de inteligência artificial de uma forma geral.
E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o empresário e investidor Mark Cuban recentemente especulou que a instabilidade geopolítica e as pressões inflacionárias podem impulsionar o Bitcoin a se tornar um ativo de reserva global. De acordo com o bilionário, o aumento do apoio no Vale do Silício ao ex-presidente Trump poderia significar um jogo de Bitcoin por parte do setor de Big Tech. Cuban explicou que o papel geopolítico dos Estados Unidos tem sido questionado e as pressões inflacionárias podem piorar com a introdução de futuros cortes de impostos já prometidos pelo ex-presidente. Considerando tudo isso, esses desenvolvimentos agem como os catalisadores perfeitos para impulsionar o preço do Bitcoin para cima, disse Cuban, antes de esclarecer que ele não estava dizendo que essas coisas acontecerão, mas que elas não estão fora do reino das possibilidades. Ou seja, um grande bilionário, investidor, ativo inclusive no Shark Tank americano, é um investidor cripto, é um entusiasta cripto e ele acha que o futuro pode ser sim muito favorável ao Bitcoin ser um hedge contra as tensões geopolíticas e as tensões inflacionárias ao redor do mundo. Pelo menos aqui no Brasil, isso já é uma realidade. A gente tem visto o Brasil perder muito valor perante o dólar e o Bitcoin, sem sombra de dúvida, já é um ativo dolarizado e ajuda a gente a se proteger dessa perda do poder de compra. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!